Agora, o problema é que a guerra era terrível em Moçambique. Quer dizer, sobretudo era a guerra, a fase pior da guerra de guerrilha, que era a guerra da mina. Percebes? Quer dizer, aí não havia hipótese. Quer dizer, era pim, era vê-los ir ao ar e acabou. Ficavam 1,5 metro que não devia ficar mais que um, coitado. Mas enfim. Agora, o drama é este, é que a mentira está aqui. Eu dou-te o meu exemplo pessoal, o meu testemunho. Eu, em 1969, eu embarquei em abril e vim cá de férias no Natal. E quando cheguei de férias no Natal, fui à minha rua cumprimentar o merceeiro da esquina. E ele disse-me assim, então menino João Maria, onde é que está? Estou em Moçambique. Então está a passar férias. E eu disse assim, não, isto não é verdade. E eu a tentar-lhe explicar que não, que Moçambique era nessa altura, isto dito pela Newsweek, isto é importante que se diga, pela Newsweek, que fazia o acompanhamento da guerra do Vietnã, Moçambique tinha entre uma coisa que eles consideravam o triângulo, isto na zona de Moeda, Dieca, Moeda e Sagal, tinham a zona mais minada do mundo. Nunca é demais repetir que não estamos em guerra com ninguém, mas apenas policiamos o território, evitando que os guerrilheiros levem por diante a sua ação subversiva. Era assim que se trabalhava a informação, e dando ênfase de que nós não estávamos a fazer uma guerra, estávamos a fazer um serviço de policiamento, não era? Em que, de alguns lados, tomou aspecto de campanha, porque, na sua generalidade, era uma expedição. As notícias... Em notícia havia censura, não era? Por exemplo, havia coisas no género que... Portanto, lia no jornal, num transporte, num acidente de viação, morreram 2 soldados e 7 ficaram feridos. O acidente de viação tinham pisado na mina. Mas como iam de carro, era de um acidente de viação, porque não havia guerra, não havia combate. Os marinheiros em serviço na Guiné praticam muito desporto. Os marinheiros, mal regressam ao quartel, retomam um árduo programa de trabalho. Nesse programa, o desporto ocupa um dos primeiros lugares. Moral elevado e boa saúde. Um jovem oficial dos Fuzileiros Especiais o informa. Em nome dos Fuzileiros da Guiné, venho enviar a todas as famílias e amigos as nossas saudações e, como veem, estamos animados de um ótimo espírito e boa saúde. Repetidamente se faz a demonstração de que em África não dominamos nações, nem oprimimos culturas. Nos caminhos da África, seja no ar, na terra ou na água, as Forças Armadas ganham a batalha que, em nome do Ocidente, travam contra o comunismo internacional. Houve aquela coisa dos americanos, o processo de Rosenberg, portanto, aquela luta do anticomunismo, aquela propaganda, que não era só uma propaganda nacional, era uma propaganda ocidental contra o comunismo. Nós não ficámos alheios a ela, não é? E claro, o que é que nos chegava a nós? O que nos chegava era precisamente toda nesse sentido. O sentido contrário não chegava, não aparecia nenhuma, não era? As pessoas ou tinham uma consciência política que tinham herdado dos pais, ou dos tios, ou dos familiares, ou então aqueles que não tiveram nada disso. Que foi o meu caso. Não tive ninguém que me orientasse politicamente. Ficávamos naquela, entrávamos um bocado naquela, pois comíamos uns gajos horrorosos, mas sem nunca aprofundar os factos políticos e mesmo o fulano foi para o Tarrafal, mas era uma coisa que a gente até evitava falar, foi preso, foi para o Tarrafal, mas fez assim, mas o que é que o gajo fez? E não sei o que vai. Portanto, a gente esquivava-se disso. E esquivávamos por medo, por cobardia. Eu sei disso. Eu juro que nós estávamos nessa linha. Também se não éramos uns desgraçadinhos porque não sabíamos o que é que havíamos de desejar. Não é? Até porque estávamos fechados. E depois, mas uma coisa era certa. Eu nasci e tenho a consciência absoluta que nasci debaixo de um domínio político. Eu aprendi que só dizer política... Aprendi isto, faz parte... Juro que, como eu aprendi a falar... meti também no meu raciocínio que política era uma coisa proibida, era um terror, era uma coisa que eu não podia sequer pensar nisso sem me fazer mal.